Com toda certeza, as mentiras são péssimas escolhas. A verdade deve sempre imperar. Só que muitas vezes uma boa mentira contada pode ser a solução. Nesse livro, a gente vai ter todas essas questões de moral e ética numa história de suspense que brinca com essa dubiedade de quem é bom e quem é mau, mas principalmente numa história que tenta nos contar uma trama de serial killer, com um cara no corredor da morte que pode ou não ser inocente e com um assassino que pode estar à espreita ou pode ser um dos principais personagens da nossa história. Curioso para saber? Eu também fiquei, e é por isso que eu embarquei nesse novo lançamento da Darkside, que eu vou contar para vocês logo depois da vinheta o que eu achei. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos que adoram um bom mistério. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livrão aqui, que é A Boa Mentira, da A.R. Torre, uma escritora que chegou na segunda temporada do Elas, que é um selo da Darkside Books, que traz suspenses e thrillers escritos por mulheres. E isso é muito bom. Fazia tempo que eu não tinha tantas escritoras mulheres de suspense aqui na minha biblioteca, trazendo toda essa representatividade, e eu estou muito feliz. Espero que tenham muitas outras temporadas. Esse livrinho aqui foi o livro que eu mais fiquei curioso. Logo que eu vi a capinha dele, eu já fui direto para ver algumas críticas internacionais para ver o que a galera achou desse lançamento por lá. E as críticas estavam bem divididas. Por isso, eu fiquei mais curioso ainda em saber qual seria a minha opinião. E eu não me arrependi de fazer essa viagem. Aqui a nossa protagonista é a Gwen Moore, uma psiquiatra que é especialista em assassinos. Então ela tem diversos casos em seu consultório de pessoas que têm tendências, desde suicidas a tendências homicidas de fato. E ela tenta fazer com que essas pessoas não cheguem a cometer esses crimes. Ela também é uma perfiladora, ou seja, ela cria o perfil dos assassinos, dos serial killers, e ela trabalha com essa ajuda muitas vezes até mesmo para a polícia. E logo de imediato a gente vê a história da Gwen, e de pano de fundo a gente vê a história de um cara que está prestes a ser condenado, considerado como um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, que é o BHK, Blood Heart Killer. Ele é chamado assim pela mídia porque suas vítimas eram sempre homens jovens de 17 anos, muito ricos, e eles eram mantidos em cativeiro por muito tempo, uns 3 meses mais ou menos, e quando eles eram encontrados, quando eles eram supostamente soltos, eles estavam desovados em um lugar muito aleatório, completamente brutalizados, com um desenho entalhado de um coração no peito. Um coração esse feito com faca mesmo, de fato. E eis que esse caso chama a atenção da mídia, não só pela classe social desses caras ali que acabaram falecendo, mas também pelo fato de que é uma brutalidade muito grande e um assassino que foi muito difícil de ser encontrado. Ele só foi encontrado quando uma das vítimas consegue fugir e ela reconhece a cara desse assassino, dizendo que é um professor do ensino médio, professor esse que é um senhor, alguém que não tinha inclusive nenhum precedente de violência ou coisas nesse sentido. Eis que a Gwen Moore, ela vai entrar também nesse caso, porque ela vai criar o perfil desse cara, mas ela vai criar de uma maneira muito atípica. Ela vai trabalhar para o advogado de defesa desse assassino. Advogado esse que é o pai de uma das vítimas. Então, olha que loucura essa história. O pai de uma das vítimas, já falecidas, não desse cara que sobreviveu, acredita que o cara que está no corredor da morte é inocente. E ele acaba contratando a Gwen para que ela crie esse perfil, para que ela verifique se de fato ele se enquadra ou não no perfil do assassino. Se ele não se enquadrar, é sinal que o assassino está à espreita aí, inclusive para buscar novas vítimas. E essa história vai ter tons cada vez mais sombrios
quando a Gwen começa a investigar esse caso e começa a perceber que ninguém é o que parece e todo mundo, literalmente todo mundo, tem algo para esconder, inclusive a nossa protagonista. Primeiro eu vou dizer para vocês que eu adorei essa capa. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Fiquei muito curioso para saber o que esse ovo tinha a ver com a história e já vou dizer para vocês que não tem nada a ver. Esse ovo está aqui só para ter uma alusão de que há um ovo podre, ou seja, aquela casca é perfeita, por dentro pode ter uma grande podridão e tem de fato vários personagens que se apresentam dessa forma. Mas, para além disso, quando eu comecei a ler essa história, eu percebi que ela tinha uma narrativa muito fluida e muito dinâmica, o que fez com que eu embarcasse mais uma vez numa trama da Dark Side Books que eu gostei demais. E vou dizer para vocês, foi um livro incrível do começo ao fim. Chegou lá pelas últimas 50 páginas, tinham muitas coisas para acontecer e eu achei que a A.R. Torre ia deixar essa história meio que inacabada, com muitas pontas soltas, mas eu tenho que tirar o chapéu. Essa autora conseguiu fechar todas as tramas soltas e conseguiu dar um final muito bom para essa história. Primeiro, tenho que dizer para vocês que eu duvido que vocês vendem esse caso, porque ele é muito complicado e o final dele me deixou de boca aberta. Eu não imaginava as reviravoltas que iam ser trazidas para essa história. Por mais que você acerte um ponto, você vai errar outro. E quem é o assassino, se esse cara é ou não inocente, é o grande plot dessa história mesmo. Gostei demais, criei várias teorias, todas elas eram erradas e eu embarquei nessa trama. Embarquei nessa questão da moral e da ética, tem um pouquinho de suspense dos tribunais, que também é legal, mas é bem pouquinho. O mais mesmo é a história desses personagens. E além desses personagens que é a Gwen e o Richard, que é esse advogado, tem também o personagem desse menino que sobreviveu e que vai ser muito importante para a narrativa do começo ao fim e que as partes, inclusive, que ele é o personagem principal dos capítulos, também são muito interessantes e fazem com que você fique a todo momento tentando entender quais são as motivações desse personagem, dos pais deles, o que ele tem a esconder, se ele tem de fato algo a esconder ou não. São muitas dúvidas que esse livro vai plantar na tua cabeça e vai deixar você com toda certeza pensando no que está acontecendo com essa trama. Então, caso você ainda não leu, esse aqui é um ótimo ingresso para a segunda temporada do Elas. E eu já estou lendo, inclusive, o segundo livro dessa série aqui, que inclusive foi indicada por vocês, que é O Sono Eterno das Margaridas. Está sendo bem legal, não vou dar spoiler, mas acredito que semana que vem ainda tem a crítica desse livro. Mas eu vou contando para vocês como está a leitura no decorrer da semana. Então finalizo desejando Feliz Natal para vocês. Acredito que eu não vá fazer um vídeo específico de Natal por aqui, então talvez esse seja a nossa última conversa antes das celebrações. Mas não se preocupe, que semana que vem eu acredito que eu grave os vídeos dos melhores livros do ano, melhores filmes do ano, e aí a gente conversa num vídeo mais longo. Então, muito obrigado por mais um tempo de vocês por aqui. E caso vocês tenham dicas de séries, livros ou filmes, escrevam aí embaixo. E caso vocês tenham lido esse ou outros livros da coleção Elas em Evidência, escrevam também para que eu traga outras críticas para vocês ou para que eu adiante as minhas leituras, assim como eu fiz com o Sono Eterno das Margaridas.